Convido você a abrir comigo lá no livro de Atos, capítulo 12. Vamos ler uma passagem que é bastante conhecida e vamos refletir um pouco sobre ela. Atos 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Amém? Todos acharam? Aqui eu vou, se precisar, eu vou usar minha lanterna aqui. Eu acho que eu consigo ler. Atos 12, do 1 ao 11. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: Ora, naquele tempo, o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja e matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isto agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E, havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. E quando Herodes estava para trazê-lo nesta mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as 2 correntes. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as 2 sandálias. E assim ele o fez. E ele disse, e o anjo disse a Pedro: Lança a tua veste sobre ti, e segue-me. E ele, saindo, o seguia, e não sabia que era verdadeiro o que estava vendo, e não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. E quando eles passaram a primeira e a segunda porta, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. E eles saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: Agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que temos nessa noite de estar na tua casa, cultuando, adorando, bendizendo o Senhor, bendizendo o teu nome, recebendo mais de ti, Senhor, mais uma porção da tua palavra, para edificar os nossos corações, para nos fortalecer, e que essa palavra, Senhor, assim como agitou, Senhor, agitou meu coração, venha agitar também, Senhor, o coração dos meus irmãos aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, como uma ferramenta em tuas mãos, Pai, para entregar aquilo que o Senhor tem para a tua igreja nesta noite. Que a expectativa do seu coração, Senhor, seja atendida na vida dos irmãos e que eles possam alcançar aquilo que o Senhor quer entregar, Senhor, através dessa palavra. Assim eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Aqui a gente vê no livro de Atos, né? O livro de Atos, ele vem logo após o Evangelho e ele conta o início da caminhada da igreja. A igreja do Senhor Jesus, quando ele ascendeu aos céus, a igreja começou a funcionar primeiramente através dos 12 apóstolos. E os 12 apóstolos, de 11 apóstolos, porque o Judas tinha se matado. Quando ele traiu Jesus, ele ficou perturbado, acabou tirando a própria vida. E os 11 apóstolos começaram na caminhada aqui. Depois, no decorrer do livro, a gente vê que foi levantado um pelos homens, mas não era o que Deus queria, e Deus levantou. Jesus se encontrou com Paulo, levantou Paulo. Mas aqui a gente vê uma passagem que era comum ocorrer. As pessoas do princípio ali da igreja, eles eram perseguidos por quê? Eles estavam apregoando a Jesus, eles estavam ensinando as coisas que haviam aprendido com Jesus,
Eles estavam pregando o evangelho, pregando a salvação em Jesus, só que aquilo estava incomodando o povo. Aquilo estava causando uma certa revolta, uma certa incomodação, tanto que chega no capítulo 5, a gente vê que ocorreu um momento que eles foram presos, porém eles foram libertos ali pelo Senhor, foram parar lá no meio do templo, foram pregoar a palavra lá no meio do templo, e causou tanto espanto naqueles homens que eles falavam, não é para vocês pregarem em nome desse que vocês estão falando. Começaram a ser rejeitados, né? E aqui a gente vê, quando começa o capítulo 12, diz que naquele tempo, Herodes estendeu as suas mãos para maltratar alguns da igreja. Ou seja, eles já estavam sendo perseguidos. Naquele tempo eles estavam sendo perseguidos por esse Herodes, que não é o mesmo Herodes do tempo do nascimento de Jesus. É um outro Herodes que vem a seguir. E esse Herodes, diz o versículo 2 aqui, que ele matou o Tiago, irmão de João, à espada. Ou seja, esses homens do princípio da igreja, eles estavam causando um alvoroço muito grande. Eles estavam causando uma movimentação tal que gerou essa perseguição, gerou a morte de alguns destes. Tiago aqui, irmão de João, foi morto à espada. E quando o Herodes percebeu que isso agradava ao povo judeu, porque os judeus estavam resistindo à palavra do Senhor. Os judeus foram eles que intentaram lá para que Jesus fosse crucificado. Era vontade do Senhor, isso tinha que acontecer. Mas esses homens ali, eles intentaram para que isso ocorresse. Então, quando Tiago foi morto, e quando Herodes prendeu a Pedro também, que Pedro pregava, 5.000 pessoas se convertiam, 3.000 pessoas se convertiam. Então imagina o impacto que essas pessoas estavam causando, imagina o impacto que Pedro estava causando. Então quando ele lança a mão de Pedro, joga ele na prisão, os judeus se agradaram disso. E aqui diz que eram os dias dos pães ázimos. E havendo prendido, no versículo 4, ele o colocou na prisão e entregando a 4 quaternos de soldados. Eu li em outra versão, diz que eram 4 grupos de 4 soldados, ou seja, eram 16 soldados guardando ali aquela prisão. Já dá trabalho um soldado bem treinado, como eram os soldados romanos. Imaginam 16, fugir e escapar de 16 soldados romanos. Não era algo fácil, não era uma situação assim, que se não houvesse alguma movimentação sobrenatural, não iria acontecer. Então, ele estava ali, muito bem guardado, por 4 quaternos, 16 soldados. E a intenção do Herodes era apresentar ele ao povo depois da Páscoa, ou seja, eles queriam fazer o que tinham feito com Tiago aqui. Com certeza eles queriam também dar cabo de Pedro, dar fim da vida de Pedro, porque isso eles sabiam que agradavam os judeus. E Pedro, quando ele estava guardado na prisão, aqui no versículo 5 é algo que chama a nossa atenção, chamou a minha atenção e deve chamar a sua atenção também, porque diz assim: portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Aqui está uma chave, irmãos, porque diz que a igreja do Senhor Jesus estava orando por Pedro e eles estavam orando sem cessar. Eles estavam reunidos em um local e provavelmente não era só um grupo de pessoas, porque quando fala da igreja, não está falando, por exemplo, Jesus Cristo é o caminho, não está falando a igreja tal, não está falando a placa tal, está falando a igreja do Senhor, aqueles que andam e caminham com o Senhor, aqueles que são parte da igreja do Senhor. Diz que a igreja orava, então acredito que muitas pessoas aqui estavam orando por Pedro, e diz que a oração era sem cessar. Devia ser uma oração constante. Lembra aquele relógio de oração, aquele esquema do relógio de oração? Devia ter turnos ali revezando por ele, porque naquele tempo ele estava estabelecido como um líder da igreja. Ele era um dos líderes da igreja e estava levando a palavra, então não era agradável a essas pessoas que ele ficasse preso. E a igreja estava ali em oração. E a partir do versículo 6 começa a mostrar uma movimentação que começou a ocorrer. A gente vê aqui que diz que a igreja estava em oração. Quando a igreja ora, irmãos, quando a igreja se põe em oração, como diz aqui, oração sem cessar a Deus. Quando a igreja se coloca em oração, as coisas começam a se movimentar no mundo espiritual. Quando a igreja se coloca em oração,
situações que parecem impossíveis aos olhos humanos começam a ser movimentadas no mundo espiritual, e não é improvável que isso venha para o mundo real e se tornem possíveis. Aqui a gente vê que ele estava sendo guardado por 16 soldados muito bem treinados. Os romanos conquistaram muitos espaços, muitas regiões, eram soldados extremamente preparados. Quando a gente estuda o armamento romano ali, a armadura romana, era algo assim, muito poderoso. O soldado romano era um cidadão muito bem preparado. Então era difícil ali, não tinha condição. E a gente vê mais abaixo falando que ele estava também amarrado por correntes, ele estava acorrentado, ou seja, além de ele estar num lugar encarcerado, uma fortaleza ali bem difícil de escapar, ele ainda estava amarrado. Uma corda já é difícil de desamarrar, agora imagina correntes, travados com cadeados, como não estaria a situação dele naquele local. E diz que ele estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Ou seja, ele estava muito bem guardado. Sabe quando fala está guardado as 7 chaves? Ele estava pelo menos a 16 ali. Imagina se cada um soldado tivesse uma chave, e mais o que ele estava amarrado, mais o local que ele estava. Aqui mais adiante diz que ele passou por 2 portas, mais adiante diz que teve um portão que se abriu por si. E, de repente, enquanto ele dormia, um anjo apareceu a ele, diz no versículo 7, e eis que o anjo do Senhor veio sobre ele e resplandeceu uma luz na prisão. Aquele lugar devia estar escuro, aquele lugar devia ser um lugar desagradável de ficar. Quem gosta de ficar na escuridão aqui? Ninguém gosta de escuridão. Eu gosto de escuro quando eu vou dormir, porque rapidinho eu já pego no sono, mas quando eu desperto ali, eu quero ir para a luz, eu quero estar num lugar que tenha luz para eu poder ver o que tem ao meu redor. Então não devia ser um lugar muito agradável de se ficar. E o anjo diz a ele, desperta ele e diz, levanta. E quando ele levanta, as correntes de suas mãos caíram. Olha aqui já o poder de Deus sendo manifestado aqui através da presença do anjo, através da ordem que o anjo deu. E ele, respeitando essa ordem, levantou, as correntes já caíram. Aqui mais adiante diz, e disse-lhe o anjo, cinge-te, ata as tuas sandálias, ou seja, se prepara aí, se veste aí, amarra as tuas sandálias, não vai sair com o chinelo tudo de qualquer jeito, né? Então, quando você sai, o cadarço está desamarrado, você sai tropeçando assim. Então o anjo falou, ata as tuas sandálias. Veste, lança a tua veste sobre ti. E ele assim o fez. E ele saindo, seguia o anjo. Só que chegou aqui no versículo 9, diz que ele não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo. Ele achava que não estava entendendo aquilo que estava acontecendo, porém ele estava respeitando. Ele estava obedecendo ali a ordem do anjo, e ele estava caminhando, e ele pensava que ele tinha visto alguma visão. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Alguma vez que você estava orando, pedindo alguma coisa, você estava intercedendo por algo ou por alguém, e de repente aquilo que você estava pedindo, que parecia ser tão difícil, começou a se movimentar ali, começou a dar sinal de que ia acontecer aquilo que você estava pedindo. Aí você fala, não, isso aí é coisa da minha cabeça. Foi só comigo que aconteceu isso? Ou não? Olha só, aqui a gente tem um ensinamento. Como que a gente deve proceder quando essas coisas acontecem? Diz aqui no versículo 5, a igreja estava orando, a igreja estava orando sem cessar a Deus. Ali ele recebeu a movimentação, aquilo que gerou a oração da igreja, chegou até ele, que foi o anjo chegando a ele, e o anjo dando ordens a ele, coisas acontecendo, as correntes caindo, e ele ali num ponto que chegou a duvidar. Só que aqui a gente aprende que mesmo se a gente pensar algo, poxa, será que é imaginação minha? Mas vou fazer. Assim como o Pedro fez. Ele pensou que era imaginação dele, mas ele fez. Se ele não tivesse feito, ele teria ficado ali naquela prisão. Se ele tivesse falado, não, é coisa da minha cabeça, isso aí não vai dar em nada, ele teria continuado ali, preso. Ele teria continuado naquele lugar. Só que ele saiu, seguia e não sabia que era verdadeiro. E quando ele passar a primeira e a segunda guarda, chegaram no portão de ferro que dá para a cidade, o qual se abriu por si mesmo. Ou seja, olha quantos milagres aconteceu ali na vida dele, que primeiramente a hora que o anjo chamou, falou para ele levantar, caiu as correntes. Chamou ele para o seguir, as portas foram se abrindo, e a porta principal ali, o portão principal também se abriu sozinho, né? E
E diz que no versículo 10, eu estou com um pouquinho de dificuldade, está bem escuro aqui, viu, irmãos? E no final do versículo 10 diz assim: e eles saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. Ou seja, o anjo foi enviado pelo Senhor para tirar Pedro daquele lugar, de uma forma extremamente poderosa, de uma forma muito sobrenatural. E quando o anjo se apartou dele, que Pedro voltou a si. Aí que ele percebeu que aquilo que estava acontecendo era real, e falou assim: agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Ou seja, ele sabia ali qual era a intenção do Herodes, ele sabia ali qual era a intenção do povo do judeu para com ele, que era eliminar mesmo, que era calar, porque não queria que ele propagasse o evangelho, não queria que ele propagasse a mensagem do Senhor Jesus. Só que o que fez a diferença, o que mudou essa história, o que fez com que aqui a gente visse esse milagre acontecendo? Deus tem poder, irmãos, para libertar. Quem crê? Amém? Deus tem poder para curar, Deus tem poder para quebrar, para tirar grilhões, correntes que estão presas em nós. Deus tem poder para abrir as portas, só que algo precisou acontecer. Algo precisou ser iniciado para que esse milagre ocorresse. Quando a igreja estava ali em oração, não diz quantas pessoas, não diz o total de pessoas que estavam ali orando, mas diz que eles oravam sem cessar por ele a Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente vem aqui nas reuniões de oração às segundas-feiras, e a reunião de oração é um tempo muito precioso, onde uma parte do corpo de Cristo, uma parte da igreja se coloca aqui em oração por diversos alvos. A gente se coloca à disposição do Senhor para orar. Primeiramente a gente se fortalece, depois a gente começa a orar pelas causas, pelas pessoas, aí depois no final tem um momento que a gente ora um pelos outros aqui. E quantas vezes, irmãos, a gente vê pessoas que se colocam na oração ali por elas mesmas, de repente por outras pessoas, e dali a alguns dias a gente vê essas pessoas vindo falar: olha, lembra aquele dia que a gente orou por tal situação, a pessoa foi curada, a situação mudou, eu não estava conseguindo me levantar, não estava conseguindo mexer meus braços, eu não estava conseguindo aquilo, tal coisa estava presa, estava amarrada. Mas quando a igreja se movimenta em oração, quando a igreja se coloca diante do Senhor, determinada, com fé, crendo que aquilo que ela está buscando, ela pode alcançar no Senhor, crendo que o Senhor, a vontade dEle é liberar isso para nós, as coisas acontecem. As coisas se movimentam, sabe? As coisas começam a mudar, a tomar uma outra forma. Aqui a gente vê que uma situação extremamente difícil, quando a gente lê aqui, parece que foi extremamente fácil essa saída de Pedro da cadeia. Mas você imagina se fossem homens que estivessem indo resgatar ele naquele lugar. Vocês acham que teria dado certo? Poderia ter colocado aqui 50 dos da igreja contra aqueles 16 soldados. Muito provavelmente os 16 soldados dariam conta facilmente de 50 que fossem, porque eles eram muito bem preparados. Mas contra o poder que está no Senhor, contra o poder e o agir do Senhor, que foi movimentado ali através da oração, aqueles homens não foram suficientes, aquelas correntes não foram suficientes, aqueles portões não foram suficientes, aquela porta que se abriu sozinha não foi suficiente para conter o poder do Senhor. E o poder não estava em Pedro, mas o poder veio sobre Pedro através da oração da igreja que se reuniu, através da oração da igreja que se movimentou e se dispôs a orar por uma causa. Irmãos, quando eu vejo algumas mensagens de algumas pessoas colocando lá no grupo: irmãos, peço ajuda em oração por fulano de tal que está com tal problema, eu peço oração por tal pessoa que está passando por determinada situação. Muitas vezes a gente está ali no trabalho, não dá tempo de você parar e fazer uma oração incessante, mas é bom, eu já faço na hora ali: Senhor, visita essa causa, vai de encontro com essa pessoa, sabe? E eu creio que todos, e muita gente a gente vê colocando ali, orando em oração. O que é isso, irmãos? É a gente, como igreja, unido, orando, movimentando o reino dos céus, movimentando o reino de Deus, porque é isso que o Senhor espera de nós, que nós nos coloquemos na situação do outro. Aqui, a igreja se colocou na situação de Pedro, a igreja foi ali, teve compaixão dele,
primeiro porque ele era uma pessoa importante, porque ele era líder, sim, mas eu creio que muitas coisas eles fizeram também para outros, porque a igreja tem um amor. Nós somos parte da igreja porque nós temos Jesus Cristo em nós, o Espírito Santo está em nós, Cristo morreu por nós, Ele se derramou por nós, e aquele amor que Ele derramou naquela cruz está em nós. Então, quando nós vemos uma situação diferenciada, uma situação de alguém que está passando por dificuldades, a gente se compadece também, e a gente se coloca também em oração, e a gente deve caminhar dessa forma, a gente deve caminhar nessa direção, porque agora aqui olhando para Pedro, né? O Herodes foi que estendeu as mãos sobre ele e colocou ele ali naquele lugar. A igreja se compadeceu dele, se movimentou. O Senhor mandou o anjo. O anjo foi ali, falou com Pedro. Pedro teve uma hora que ele achava que era um sonho, não sei qual era o pensamento dele. Mas a hora que o anjo colocou ele na rua, saiu dele. Ele saiu de perto dele, ele viu que verdadeiramente o que tinha acontecido. Se a gente seguir lendo a história aqui, a gente vê que ele foi para casa de um pessoal que estava reunido ali, e quando chegou lá, ele começou a chamar as pessoas, a moça que estava lá, eu li o nome dela, mas agora eu não me lembro, eu não anotei hoje, e quando ela chegou e falou, é a voz de Pedro, Pedro está à porta. Eles não acreditaram porque falaram, não, Pedro está preso, está numa situação difícil lá e não tem como sair. E de repente ele bate mais forte, ela abre a porta, ele entra, pede para todo mundo ficar quieto. E a gente vê aqui algo poderoso acontecendo, irmãos. E eles veem que aquilo que eles estavam buscando foi feito, aquele movimento que eles causaram no Senhor foi correspondido. Aquele movimento de oração que foi causado foi correspondido. É tão bom quando a gente entra em oração por uma causa, a gente ora por alguém, a gente busca, às vezes por nós mesmos, e a gente vê a resposta daquilo. Eu gosto de testemunhar quando as coisas do Senhor acontecem. É bom porque fortalece a igreja, incentiva a igreja a orar. Quando eu vejo que um irmão alcançou uma bênção através da oração, quando alguém alcançou uma cura através da oração, isso me incentiva a orar cada vez mais, irmãos. E nessa noite, eu quero perguntar para você, o que tem sido o Herodes da tua vida? O que tem sido aquele que tem te colocado numa prisão? O que tem sido aquele que tem querido tirar a tua liberdade? Porque muitas vezes a gente pensa, mas olha essa prisão aqui que Pedro está. É uma prisão totalmente, muito, muito fortificada, muito fortalecida. Além dos guardas, o local que ele estava, as correntes que ele estava. Mas se a gente olhar no nosso contexto, vamos estender isso aqui, vamos expandir isso aqui. Quantas coisas hoje em dia nos aprisionam e nos deixam impedidos de fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Aqui a tentativa de Herodes, a tentativa dos judeus eram de quê? Eram de calar a Pedro porque ele estava propagando o evangelho. Era de calar a Pedro porque ele estava falando de Jesus das pessoas. Era de calar a Pedro porque ele estava fazendo com que muitas pessoas reconhecessem a verdade. E muitos desses aqui, eles sabiam da verdade, mas eles não queriam que essa verdade fosse reconhecida. Eles não queriam que essa verdade viesse à tona. Hoje em dia, irmãos, a gente sabe de quantas pessoas que estão sendo caladas, que estão tendo a tua voz tirada, porque elas estão falando do Senhor, elas estão falando coisas do Senhor, coisas que são a vontade do Senhor. Quantas pessoas estão sendo, posso dizer assim, amordaçadas, quando coloca aquele pano na boca e a pessoa não consegue falar. Então, assim, aprisionadas e não podem falar das coisas do Senhor. Isso vem do maligno, irmãos. O maligno quer calar, o maligno não quer que o reino de Deus se expanda, o maligno não quer que o nome de Jesus seja levado a outros lugares. Então aqui, o que é o Herodes na tua vida? O que é o Herodes na vida daquele teu próximo? Seja um vício, seja uma prisão, aquilo que tá aprisionando essa pessoa e não deixa com que ela primeiro se achegue a Cristo, conheça Cristo na essência, na verdade, no amor. Ou aqueles que já estiveram com Cristo, aquilo que está aprisionando ele e está impedindo essa pessoa de falar do amor do Senhor, que está impedindo essa pessoa de usufruir do amor do Senhor, que está impedindo de levar o amor do Senhor a outros, aos seus próximos. O que tem
causado essa prisão? O que tem causado essa prisão? É o momento da gente refletir. Se eu parar para pensar, eu vou analisar e vejo que tem pequenas coisas que muitas vezes me aprisionam o meu tempo. O Mateus falou aqui do tempo, né? O tempo, o quanto custa, o quanto vale. É muito interessante essa reflexão, essa passagem, né? Quantas vezes a gente se pega, às vezes vendo coisas fúteis. O celular, por exemplo, é algo que tira muito do nosso tempo, muitas vezes até nos aprisiona. Às vezes o trabalho nos aprisiona de tal forma que nos impede de viver algo mais intenso na presença do Senhor. Muitas vezes, pessoas acabam nos impedindo de fazer algo, sabe? Acabam nos aprisionando e não permitindo que nós busquemos mais intensidade, uma vida mais intensa com o Senhor. Quantas vezes, irmãos, às vezes você está se preparando ali para sair da tua casa, para vir num culto, chega uma visita ali inesperada, uma vez, ok, foi uma coincidência, 2 vezes, 3 vezes, chega num ponto que parece que não está querendo que eu vá, parece que está querendo impedir, parece que está querendo atrapalhar. O que está acontecendo? Isso pode ser um Herodes na sua vida querendo bloquear. Isso pode ser um Herodes na sua vida querendo te encarcerar ali e te impedir de fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, de impedir de fazer com que o nome do Senhor seja falado por onde você passar. Sabe, quantas coisas podem estar nos aprisionando, assim como aprisionou a Pedro. E às vezes pode parecer que é fácil de sair daquilo. Não sei se você já ouviu de alguma pessoa que tem o costume de beber álcool. Eu já falei essa palavra quando eu era do mundo, eu bebia também. Eu falava, não, eu tenho controle. Eu sei me controlar, eu sei o meu limite. Só que a pessoa diz que sabe o limite, mas hoje ela está fazendo, amanhã ela está fazendo, depois de amanhã ela está fazendo, depois de amanhã ela está fazendo. Será que realmente ela sabe o limite? Será que ela não está presa ali? Será que ela não está encarcerada por Herodes? Será que aquela bebida não é um cárcere na vida daquela pessoa? Eu conheço, aliás, uma pessoa que falava que não, eu não tenho problema com isso. Eu bebo, mas é tranquilo. Eu tomo 1 litro de vodka por dia, mas está tranquilo. Eu falei, poxa vida, você está se queimando tudo por dentro, e você acha que está tudo bem? Não, mas eu tenho controle, é um pouquinho por vez. Tá, mas um pouquinho por vez, 1 litro por dia, o que é isso, cara? Que controle é esse? Ali está aprisionado, ali está dentro de uma prisão, sabe? É algo que está prendendo a vida daquela pessoa. E quantas coisas, irmãos, vícios, coisas que vão prendendo, sabe? Vão nos lançando no cárcere e vão nos impedindo de fazer aquilo que o Senhor espera de nós. E vão nos impedindo de fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Só que, como eu falei aqui no começo, nós fazemos parte de uma igreja, que é a Igreja do Senhor Jesus, que tem uma ferramenta poderosa, uma ferramenta importante, uma ferramenta que movimenta as coisas no reino dos céus, que é o poder da oração. E quando a gente olha aqui para esse versículo, que enquanto Pedro estava guardado, enquanto Pedro estava encarcerado, a igreja fazia a oração sem cessar. Nós podemos ver que essa oração aqui surtiu um efeito na vida de Pedro. Essa oração aqui fez com que o Senhor desse uma ordem ao anjo dele, o anjo descesse lá naquela prisão e tirasse Pedro daquela prisão. Esse poder aqui não está limitado a esse tempo, a essa passagem. A gente, quando estuda sobre o livro de Atos, a gente ouve falar, né, e passa a entender que o livro de Atos ele não termina só aqui na Bíblia. O livro de Atos está acontecendo até agora. Porque enquanto a igreja do Senhor estiver aqui na terra, o livro de Atos está sendo escrito, porque ele é a história da igreja. Então, esse poder que está aqui, descrito aqui, esse poder está disponível para nós. Esse poder que a gente pode alcançar através da oração não está limitado para esse tempo. Esse poder não está limitado para essa situação. A gente tem em nossas mãos, a gente tem no nosso meio, por sermos a igreja do Senhor, por termos recebido o Espírito Santo do Senhor, quando nós declaramos a Cristo, quando nós entregamos o nosso coração a Ele, o Espírito Santo veio habitar em nós, e junto dele veio esse poder, através da oração, que a gente pode, quando a gente ora, principalmente reunidos, quando a gente une a nossa fé, libertar as pessoas da prisão. A gente pode libertar as pessoas da prisão, sejam elas quais forem, não por nós, mas pelo poder que está em nós.
O poder do Senhor Jesus que está em nós. O poder de Deus sendo manifestado através da oração. A gente tem aprendido desde de um bom tempo, e principalmente nesses cultos que a gente assistiu do aniversário da igreja, que o poder do Senhor está disponível. Muitas vezes a gente que não se movimenta para fazer esse poder se manifestar. Falta um movimento da nossa parte. Então, nessa noite, o que eu queria propor para vocês? Você que às vezes tem algo na sua vida que possa estar te aprisionando, ou alguém que você conheça que possa estar aprisionado. Eu creio que você conhece mais do que uma pessoa que está hoje aprisionada em alguma coisa, de repente numa dureza tal de coração sobre receber a palavra do Senhor, sabe? Você vai falar do Senhor para aquela pessoa resiste de tal forma, sabe? Vamos fazer aqui como a igreja fez, vamos orar por essas vidas, vamos buscar por essas vidas, vamos buscar em oração para quê? Para que essas prisões sejam quebradas, sejam abertas. Sabe, enfermidades, às vezes a gente olha para pessoas enfermas, enfermidade pode ser uma prisão na vida das pessoas. Quantas enfermidades que as pessoas têm que impedem essas pessoas de viver uma vida saudável? Ontem eu estava assistindo um testemunho, porque eu vi um vídeo no YouTube, e às vezes eu fico preso ali naqueles videozinhos rápidos, aqueles vídeos curtos, e uma confissão de pecado aqui, tá, gente? E eu vi um vídeo de um testemunho e me chamou a atenção e eu fui assistir. E aquele vídeo era um homem testemunhando sobre a sua esposa, que no ano de 2007, ele tinha um sonho de ter um filho, e foi profetizado para ele que ele teria um filho, e quando a esposa dele engravidou, passou o período, ela foi para ter o parto, na hora do parto, teve uma complicação, eu não entendi muito bem o que foi a complicação, ele não explicou muito, e nessa complicação, o filho dele veio a falecer. E nesse transtorno todo por causa do filho, não sei o porquê, eu não entendi muito bem, mas eu sei que a placenta ficou na mulher. Eles não removeram totalmente a placenta. E aquilo gerou uma inflamação tão forte naquela mulher, que chegou num ponto que os médicos falaram assim, olha, não tem mais o que fazer. A sua mulher tem 35 dias de vida, era uma coisa assim. Eu não lembro agora os números. Mas a sua mulher tem poucos dias de vida. Então ele trouxe essa mulher para casa, ele teve que assinar um termo se responsabilizando por ela, porque naquele local eles falaram, olha, você tem que tirar ela daqui, você precisa assinar esse termo, que a responsabilidade agora é sua. E esse casal participava de uma igreja, de um ministério, e quando chegou em casa, esse irmão, ele ligou, ficou desesperado, ele disse que falou algumas coisas para Deus, que ele falou, olha, eu prefiro nem citar aqui para não causar impacto, para não causar escândalo, porque eu meio que fiquei revoltado com Deus. Só que nesse tempo eu liguei para algumas pessoas, para as irmãs do círculo de oração, e contei a situação, e pedi, me ajudem em oração. E disse que essas pessoas, essas mulheres, alguns homens também, foram até a casa dele e começaram a fazer orações na casa dele, e fazer jejum lá na casa dele, e ele falou que a casa dele acabou se tornando um local de reunião de oração. O tempo todo tinha alguém orando ali na casa dele pela esposa dele. Aí disse que se teve um dia, já chegando perto, e ele falou que o pessoal ali orando, persistindo, e ele falou que ele nem se tocava, a situação era tão crítica, que ele não conseguia parar para orar. Ele só estava pensando ali, meu Deus, está passando o tempo, está passando aqueles dias que os médicos estipularam, aí minha esposa vai embora, e eu não estou vendo o resultado, Senhor, e tal. E as mulheres orando. A igreja estava ali orando. Uma parte da igreja estava ali orando. Diz que teve um certo dia, a mulher dele se levantou, não lembro se era no sofá ou na cozinha, ela se levantou e correu para o banheiro. Só que no caminho ele falou que ela já fez uma sujeira, no banheiro fez uma sujeira, eles não entenderam, ele falou, olha, acho que agora está chegando o final, acho que agora está chegando um ponto que não vai ter mais como e tal. Aí disse que ele foi limpando, ela voltou para a cama, de repente ela levantou de novo, foi lá, correu para o banheiro e sujeira, e o pessoal orando. E disse que chegou num ponto, a mulher mudou até a cor. E parou de sair toda essa sujeirada. Parou de fazer toda essa bagunça, toda essa sujeira, e o povo orando, na casa dele, E eles voltaram no médico. E quando eles voltaram no médico, o médico examinou para tentar fazer alguma coisa, porque para ele só tinha mais 35 dias de vida lá atrás. Quando ele voltou lá, o médico examinou
E na hora do resultado, o médico olhou para eles e falou: vocês são crentes? Diz ele contando, né? Tô falando as palavras dele aqui. Ele falou: sim, nós somos. O médico falou: isso aqui só explica por milagre. Vocês devem ter orado bastante para isso ter acontecido, porque sua mulher está limpinha, não tem mais nada, toda a inflamação saiu, tudo aquilo que causava risco de morte nela saiu. E aquilo, sabe, gerou algo tão poderoso neles. Aí ele se lembrou de todo aquele tempo de oração que a igreja passou fazendo, de todo aquele tempo que a igreja passou ali orando e clamando, a igreja a qual ele pertencia ali, aquele pedaço da igreja a qual ele pertencia. Então a gente vê que esse poder que agiu aqui, no livro de Atos, capítulo 12, aqui no versículo 5, quando fala que a igreja orava, a cadeia se abriu para Pedro. Na vida daquele homem que eu vi o testemunho ontem, não consegui gravar o nome dele, né? Eu sei que ele é lá do Rio de Janeiro, mas a igreja orou pela vida da esposa dele, aquilo que estava trazendo morte, aquilo que estava aprisionando ela e ia levar ela para a morte, se saiu da vida dela, assim como Pedro saiu da prisão, através do poder da oração, aquela vida foi restaurada. Através do poder da oração, Pedro foi liberto da cadeia. Eu não sei quantos estavam aqui quando a gente fez aquela oração em favor do pastor, até que o pastor recebeu aquele vídeo, foi para não fazer cirurgia cardíaca, né, pastor? E a gente aqui se uniu em oração, pegamos numa quarta-feira aqui, através da oração, aquela cirurgia não precisou ser feita. Olha o poder da oração. E esse poder está em nós, ele está disponível para nós. Então, nessa noite, qual que é a minha intenção em falar tudo isso para vocês? Nós, como igreja, irmãos, eu quero te convidar a colocar, a ativar essa chave, sabe? A colocar isso em prática, a movimentar o reino dos céus através da oração. Pode ser para você, pode ser para alguém que você conhece, pode ser para uma pessoa próxima, sabe? Às vezes a gente pensa que, poxa, isso aqui não está me aprisionando, isso aqui não está sendo um Herodes na minha vida, mas olha para os detalhes. Será que não está te impedindo de ter um tempo melhor de relacionamento com Deus? Será que isso não está te impedindo de fazer um tempo maior de leitura da palavra de Deus? Será que isso não está te impedindo de ter um tempo maior de oração para com Deus? Aquela oração íntima, aquela que o Senhor Jesus fala, vai no teu quarto, fecha a porta, dobra o joelho e ora, sabe? Será que tem alguma coisa que está gerando um aprisionamento que está te impedindo de viver essas coisas? Se tem isso na tua vida ou na vida de alguém que você conhece, eu quero convidar o grupo de louvor aqui. Eu quero convidar o grupo de louvor. Hoje eu trouxe meu celular para não perder a hora, porque lá na frente está apagado, mas vamos caminhando aqui. Estamos dentro do horário. Eu quero te convidar a se colocar de pé, se colocar em oração, assim como aquela igreja ali naquele tempo de Atos se colocou em oração. Assim como a igreja do Senhor aqui era nesse tempo, uma igreja poderosa que vivia milagres e maravilhas. Esses milagres e maravilhas estão disponíveis para nós hoje. Será que nós não estamos vendo tantos milagres e maravilhas porque nós estamos presos em coisas que estão nos impedindo de viver isso? Se isso está acontecendo na tua vida, irmão, se isso está acontecendo na tua vida, irmã, eu quero te convidar a se colocar em oração nesse momento. Eu quero te convidar a entrar nesse mesmo espírito que essa igreja entrou, nesse momento. Nesse mesmo espírito que aquela igreja daquele irmão lá que testemunhou e colocou na internet, gravou para fortalecer as nossas vidas. Porque quando a gente ouve um testemunho desse, é algo para nos fortalecer, irmãos. É algo para nos mostrar que o poder de Deus ainda está disponível para nós. O poder de Deus, ele está disponível para cada um de nós, porque a palavra de Deus diz, e nós aprendemos isso aqui nos cultos de aniversário, a palavra de Deus não muda, ela é a mesma de eternidade em eternidade. Deus é poderoso para curar, para libertar, para salvar, desde a eternidade até a eternidade. Então hoje, por que nós não estamos vendo isso? Por que nós não estamos vivendo isso? E se nós estivermos vivendo, irmãos, glória a Deus, e vamos buscar mais do Senhor, e vamos buscar mais dele, e que nós possamos testemunhar aquilo que o Senhor entregar em nossas mãos através do poder da oração. Que nós possamos falar, que nós abramos as nossas bocas para poder espalhar esse poder, para poder movimentar o reino dos céus, tanto em nossas vidas, como na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Quantos familiares, muitas vezes, que estão presos, aprisionados em religiosidade, em tradições, que estão aprisionados em vícios de alcoolismo, em vício de pornografia, em vício de droga, em vício de tantas coisas, sabe? A gente olha para essas coisas maiores, mas outro está acostumado, está viciado em adulterar, outro está viciado em mentir. O que é isso? Isso são cadeias, isso são prisões que querem tirar as pessoas da presença de Deus. Isso são coisas que querem afastar as pessoas da presença de Deus. E nós, como ministros do Evangelho, nós como
propagadores da palavra do Senhor, muitas vezes Herodes são colocados no nosso caminho para querer nos calar e querer fazer com que nós não declaremos a palavra do Senhor, querer fazer com que nós não falemos, não façamos aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Por isso, eu quero te convidar, nesse momento, você que conhece alguém, ou você que está vivendo algo, que você sente assim, que está te aprisionando, não precisa dizer o que é, você pode falar em teu coração, você ora em teu coração, mas eu quero te convidar a vir até aqui à frente, para que nós possamos orar juntos, para que nós possamos movimentar o reino dos céus, para que nós possamos chamar a atenção de Deus, para que Ele ore para essa causa, para que Ele também envie o seu anjo, para poder trazer libertação para essa causa. Em nome de Jesus, enquanto o grupo vai estar orando, louvando aqui, você se coloque em oração, e se tiver coragem, se tiver disposição, se tiver com vergonha, deixa a vergonha de lado, vem aqui à frente, sabe, a gente não precisa saber o que é, mas se tem algo que está te aprisionando, ou você conhece alguém que está preso, quer representar alguém, porque também não precisa ser só contigo, pode ser com alguém representado, você pode vir até aqui à frente, nós vamos orar juntos,